Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 23 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando aí uma série de assuntos sobre o tema de heresias e modismos, combatendo os erros doutrinários. E hoje nós vamos aí para uma outra linha de pensamento em que tem confundido muito dos cristãos e tem aí enganado muita gente, né? Com algo espiritual e místico. E a gente tem que compreender e entender que se não estivermos no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em sua palavra, não há cura, não há paz, não há alegria, não há esperança e não há salvação para o ser humano. Então vamos aí para um assunto muito importante, onde nós vamos falar da regressão psicológica. Já ouviu falar nisso? É aquele movimento de nós passarmos, né, por alguns transes, passar aí, né, pelo aquele processo onde que a gente volta ao passado, regressa, né, à juventude e vem vindo. E isso aí tem levado muita gente a buscar cura, a paz, o perdão interior, mas no lugar errado, no momento errado, em um ponto errado. E a gente tem que entender e compreender que o perdão dos nossos pecados somente em Cristo, pois Ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? Então, é hoje que nós vamos falar sobre esse assunto tão importante para todos nós. E dentro da palavra de Deus, a gente compreende e entende que há um caminho, há uma verdade a nós seguirmos e há uma resposta para todos nós. Amém? Pois ela é a palavra de Deus. Então vamos para o texto. Salmos de número 139, verso de número 13 ao 16, que diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 18: Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus por essa palavra. Vamos falar de formados por Deus, não regredidos pela mente. No verso 13, Deus é o autor da nossa existência consciente. Então, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. E o que a gente tem de verdade nessa palavra? A identidade humana nasce na ação intencional de Deus, não em construções do inconsciente. O interior aponta para a personalidade, razão e vontade. Então, qual é o confronto? A regressão psicológica tenta explicar o comportamento atual como retorno a estágios infantis. Lembra? Regredindo ao passado para nós encontrarmos aonde erramos, para que, segundo, né, esse ensino, segundo aí essa metodologia, é que quando a gente volta ao passado, se a gente encontrar algum erro, há tempo de nós corrigirmos. Isso é mentira. A Escritura afirma que somos formados com propósito, não determinados por traumas passados. Então, em Cristo, o crente não vive preso ao que foi, mas o que Deus está formando, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Verso 14: O ser humano é obra maravilhosa, não fragmentada. Eu te louvo, porque de modo assombrosamente maravilhoso fui feito. Deus criou o homem de forma integral, corpo, alma e espírito. Não há eus ocultos fora do alcance do Criador. Não há outro eu no passado. Nós não fomos assim, não há outros eus, tá?
Então, qual é o confronto? A regressão ensina que o indivíduo precisa voltar para curar-se. Foi o que eu estou falando. Através do processo de transe, a gente volta ao passado e a gente recalcula a rota onde nós erramos. Não tem base isso na palavra de Deus. A Bíblia ensina que a cura vem da revelação da verdade, não ao retorno ao passado. Então, a restauração espiritual não é retroceder, mas avançar na luz, tá? Porque todos os nossos pecados, todos os nossos erros foi lançado no lago do esquecimento. Delas o Senhor já não se lembra mais, passado se foi. Verso 15. Deus conhece o nosso desenvolvimento antes da consciência humana. Olha que diz a palavra: os meus ossos não te foram encobertos. Então, nada em nossa formação esteve fora do controle soberano de Deus. Ele conhece nossas fragilidades, sem nos reduzir a elas. Então, a regressão absolutiza experiências primitivas. O texto afirma que Deus sempre esteve presente, inclusive nos estágios iniciais. Antes mesmo de sermos formados, Deus já estava presente. Então, o que você não lembra, Deus nunca perdeu o controle. Nada passa dos olhos, da ciência e do coração de Deus. Verso 16. Nosso futuro é definido por Deus, não pelo passado. Todos os dias determinados para mim foram escritos. A vida não é governada por memórias reprimidas, mas pela soberania divina. Deus escreve o futuro antes que o homem tenha consciência dele. Então, a regressão prende o indivíduo ao ontem, faz a gente ficar preso ao passado. A palavra aponta para um Deus que conduz ao propósito. Então Deus já tem tudo formado para cada um de nós. Lembra que o texto diz? Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já sabia de todas as coisas. Então o cristão não precisa regredir para ser curado. Precisa confiar e prosseguir para onde? Para o alvo, que é Cristo. Então, a regressão psicológica propõe cura olhando para trás. O Evangelho oferece restauração olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Cristo. O passado já se foi, tudo se fez novo. Então, se tem algo que ainda te prende no passado, algo aí que fica te acusando, saiba que não é Deus que te acusa. O acusador tem um só, que é o diabo. E ele usa isso o tempo todo contra o povo de Deus. Então, meus irmãos, se você tem algo, mas você está em Cristo, saiba, tudo já passou. O Senhor já dos seus pecados, nossos pecados já nem se lembra mais. Agora tudo é novo. Então, Deus nos chama para regredir. Deus não nos chama para regredir ao passado. Não. Ele não quer que voltemos ao passado, mas para amadurecer no propósito de Deus sobre a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu vi esse texto, eu vi essa frase e ela está guardada no meu coração. Imagina, a nossa vida é como estando dentro de um automóvel. Há o vidro da frente dianteira, que é muito grande, e há um espelho retrovisor bem pequenininho. O que isso significa? Para que nós olhemos para o espelhinho pequenininho só para ter cuidado, olhar para trás só para ter cuidado, só para a gente não errar. Mas a nossa maior amplitude de visão é para frente. Então, o que Deus quer falar para nós? Se tiver que olhar para trás, é para não errar mais. Não para ser acusado, mas continue olhando para frente, porque grandes coisas o Senhor ainda vai realizar por nós. Tem uma palavra do Mateus para a sua vida. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 10, 22. Dá uma glória aí, Mateus. Glória. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, meu Pai amado, a desprender do passado, Senhor. Pai amado, há muitas pessoas que sofrem, Senhor, meu Pai, por coisas, percursos errados no passado, Senhor.
Meu Pai, sabemos, Senhor, meu Pai, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Senhor, meu Pai, o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Então, Senhor, nos ajude a também nós não lembrarmos mais deles, Senhor. Pai amado, não deixa, Senhor, que a voz do acusador venha, Senhor, ser mais alto do que a tua voz sobre os nossos ouvidos. Pai amado, nós te amamos e te louvamos, Pai, porque prosseguindo para o alvo que é o Senhor, meu Pai, essa é o nosso propósito para todo sempre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e sua saúde. Em nome de Jesus.